Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. A gente está hoje, então, na aula número 2 desse curso, é um curso de 8 semanas. E hoje a gente entra num conteúdo que é muito valioso. Semana passada, a gente falou sobre as competências emocionais. Falamos das competências emocionais em nível pessoal, que diz respeito a você, com você mesmo. Competências emocionais no nível interpessoal, diz respeito a relacionamentos, você com outras pessoas. E a gente viu que boa parte do nosso bem-estar emocional é roubado de nós quando existe um desequilíbrio das duas coisas. Quando eu não consigo me relacionar bem com os outros ou quando eu não consigo me relacionar bem comigo mesmo. Quando eu me dou demais ou quando eu penso somente em mim, somente em mim mesmo, em nível excessivo. Então, você vai ter aí, a partir disso, né, figuras que são o que a gente chamou de o parasita, que ele só quer sugar, 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 só pensa nele. E você vai ter figuras também como o hospedeiro, que já é uma figura ali que entrega tudo o que tem, entrega até o que não poderia entregar, o que não deveria entregar, e acaba se sacrificando no caminho, no relacionamento. E aí a gente terminou a nossa aula número 1 falando que era para nós analisarmos, né? O que a gente está vivendo hoje? Qual é a área que precisa de desenvolvimento? Será que eu preciso desenvolver o relacionamento comigo mesmo um pouco mais? Ou será que eu precisava desenvolver o relacionamento com outras pessoas um pouco mais? O que eu disse foi que eu não queria que nenhum de nós aqui deixasse de ser o que nós éramos naturalmente, mas só a gente equilibrasse a relação. Se eu penso muito no outro, então é hora de eu começar a pensar em mim também, para equilibrar as coisas. Se eu pensava só em mim, não pensava nada em relacionamentos, então agora eu começo a pensar também em relacionamentos para equilibrar as coisas. E foi aí que nós paramos na sessão passada. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nesse tema que é espetacular, que é limites. Então, imagina que alguém te leva para o meio de uma terra e te larga lá e fala bem assim para você, ó, a partir de agora você está encarregado de cuidar dessa terra que eu estou largando você aqui, tá? Aí essa pessoa entra no carro, sai de lá correndo e ela não tem tempo para te explicar qual é o tamanho da terra que você está cuidando. Aí você olha ao redor, você não identifica nenhum tipo de cerca, você não foi explicado qual é o tamanho dessa terra, se é só o que você está vendo ali, se é algo que vai além daquilo ali, se é realmente aquela terra ali ou se é outra terra. E você está nesse contexto, onde num lugar que você não conhece, você agora se vê na obrigação de cuidar de uma terra que você não sabe quais os limites. Imagina, gente, você nessa situação. O que você faria nessa situação? O que você faria nessa situação? Você defenderia essa terra somente ali perto de você e correria o risco de invasores entrarem nas terras mais distantes? Você defenderia as terras mais distantes, correndo o risco de invadir terra vizinha, ter problema com eles e fazer um esforço gigantesco? Você não defenderia nada? Pensaria assim, não, eu estou só perdido, isso aqui, eu vou ficar esperando aqui porque estão fazendo uma brincadeira comigo. Você resolveria defender até que você encontrasse no caminho, até que você encontrasse alguém que pudesse ensinar para você qual é o limite da Terra? E aí, o que você faria? Perceba uma coisa, se você tem essa missão de cuidar dessa terra que está à sua volta, não faz sentido você não conhecer quais são os limites dessa terra. É extremamente necessário saber onde que aquele território começa, onde ele termina. Porque se eu souber aonde ele começa e aonde ele termina, eu sou livre para eu fazer o que eu quiser com ele dentro dele. Da mesma maneira, na nossa vida, hoje a gente começando a falar de limites, não existe possibilidade de ter controle da nossa vida, de ter bem-estar, se a gente não souber quais são os limites que a gente possui para a nossa vida, até onde vai o nosso limite e até onde e aonde começa o limite do outro. Então, se eu não sou dono da minha vida, das minhas escolhas,
As minhas opções são muito limitadas. Se eu não sei qual é o território, quais são os limites que eu estou estabelecendo, o meu repertório de comportamento fica muito pequeno, ele fica muito limitado. Eu começo a viver desgaste emocional, em vez de viver bem-estar emocional. Então, nós temos que aprender a lidar com o que está dentro de nós mesmos, dentro da nossa alma, quais são os nossos limites. Nós temos que aprender quais são os nossos limites. E os limites nos fazem exatamente isso, eles permitem a gente entender e a gente cuidar da nossa alma, do nosso psicológico. Estou falando alma aqui, quando eu falo isso hoje, gente, é psicológico. Cuidar do nosso bem-estar. Se a gente não conhece até onde vai esses limites, ou a gente aprende limites errados, a gente corre o risco de experimentar muito sofrimento. Então, o bem-estar existe quando você sabe qual é o território seu e qual é o território do seu vizinho, quais são os seus limites e quais são os limites do seu vizinho. E dentro desses limites seus e o seu vizinho dentro dos limites dele, você se sente plenamente responsável por tudo que acontece lá dentro. Então, quando a gente está falando de limites, a gente está falando também de autorresponsabilidade. Para todo mundo aqui que passou pela fase de terapia ou esteve comigo em algum momento, sabe que a autorresponsabilidade é essencial para viver mudanças. A autorresponsabilidade é aquela crença, aquela certeza, aquele princípio de vida de que eu estou no controle da minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, meus comportamentos. E é isso que eu tenho controle. Não tenho controle sobre outras pessoas, não tenho controle sobre outros lugares, não tenho controle direto sobre nenhuma dessas duas coisas. Eu tenho controle direto sobre mim. Aí, a minha reação, meu comportamento, meu sentimento, meu pensamento mudando, pessoas e lugares mudam em consequência. Agora, todas as vezes que eu não quero mudar minha ação, meu pensamento, meu sentimento, eu quero mudar somente pessoas e lugares, eu tenho um caminho quase certeiro para frustração ou para muito desgaste emocional. A melhor pessoa para nós mudarmos, quando a gente precisa fazer alguma mudança, alguma transformação na nossa vida, somos nós mesmos, porque nós estamos no nosso controle. Limites em nível pessoal é a autorresponsabilidade. E em nível de relacionamentos, a gente chama a autorresponsabilidade de limites. Entender até onde a gente tem que ir, até onde não pode ir. Os limites, então, são algo que a gente precisa em nível pessoal, com nós mesmos. E a gente precisa em nível de relacionamentos com outras pessoas. Repara, tá? Apesar de ter usado aqui um exemplo que falava de uma terra para começar essa aula, eu não estou falando que a gente precisa de limites físicos. Os limites que a gente precisa são psicológicos, eles são não tangíveis, não dá para você encostar neles. Mas esses são os limites, limites invisíveis, que são os que nós mais necessitamos. Esses limites invisíveis fazem toda a diferença na nossa vida. São esses limites invisíveis que nos dão bem-estar emocional, que nos dão força para seguir em frente e fazer o que precisa ser feito. Esses limites que são limites intangíveis, que não dá para tocar, permitem que você tenha poder nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal. Permitem que você tenha amor próprio. Permitem que você tenha equilíbrio, bem-estar. Se você tiver limites bem fixados para você mesmo, a autorresponsabilidade, limites para outros no seu relacionamento, você salva, né? Você resgata, você melhora a sua vida e a vida de outras pessoas. Esses limites vão ajudar você a definir quem é você. Vão ajudar a estabelecer marcos da sua identidade. Esses limites também vão ajudar você a guardar a sua vida, proteger a sua vida de influências negativas. Existem 10 leis sobre os limites. 10 leis. Vocês vão aprender essas leis daqui a algumas semanas. Daqui a 1, 2, talvez 3 semanas. Vamos ver como é que vai ser, né? Porque se a gente empolgar aqui, vai um pouquinho mais. Mas vocês vão aprender essas 10 leis. Só que muitas vezes, ao longo da vida, o que aconteceu? A nossa família, as pessoas com quem a gente se relacionou, nos confundiram a respeito disso e nos ensinaram coisas erradas sobre os limites.
E aí, isso explica por que muitas vezes existe aquela dependência emocional entre os irresponsáveis felizes e os responsáveis infelizes. Gente, olha isso aqui é incrível. O dia que eu li isso aqui, que eu estudei isso aqui, eu falei assim, meu Deus do céu. Repara o seguinte, tá? Muitas vezes numa relação, seja pai e filho, seja chefe e empregado, seja duas pessoas que se amam, muitas vezes em uma relação tem uma pessoa que é totalmente responsável, mas ela não está feliz. E tem outra que é totalmente irresponsável e ela está muito feliz. O irresponsável feliz joga todas as responsabilidades dele para o responsável, que se sobrecarrega e acaba ficando infeliz. E aí, a gente vê os irresponsáveis infelizes não assumindo nenhum tipo de consequência por conta da felicidade deles irresponsável. Muito doido, né? Os responsáveis infelizes ficam poupando os infelizes. Agora já me confundi, gente, mas os responsáveis infelizes, eles não permitem que aqueles que são responsáveis, vamos lá de novo. Os responsáveis infelizes não permitem que os irresponsáveis felizes assumam as consequências dos comportamentos deles. Entende? Assim, entende o que eu estou querendo dizer, gente? Gente, quem está entendendo aí, manda um emoji aí, alguma coisa assim. Quem não está entendendo, não manda nada, que aí eu vou explicar mais uma vez isso aqui. Mas, basicamente, numa relação, muitas vezes tem essa pessoa que assume a total responsabilidade de algo e ela se sente infeliz. E, do outro lado, tem a pessoa que joga toda a responsabilidade para o outro. E ela está lá feliz da vida, não está nem aí. Mas essa pessoa que joga toda a responsabilidade para o outro, está aqui infeliz, está aqui feliz da vida, né? Essa pessoa que joga toda a responsabilidade do outro, está aqui feliz da vida justamente porque ela pensa bem assim, eu posso fazer o que eu quiser, não vai ter consequência nenhuma para mim, não tem problema nenhum para ela, porque ela não está vivendo os problemas, a consequência dos problemas dela está aqui, o responsável está resolvendo tudo por ela. Vou dar um exemplo, tá? Para vocês disso aqui. Um pai foi levar uma adolescente num show, ok? Na saída de casa, ele falou para ela, olha, filha, leva a sua camisa está aqui em cima da sua cama. Não, pai, pode deixar, eu vou levar ela fora e eu vou vestir só quando chegar lá, porque eu não quero suar com ela e tal. Beleza. Aí o pai já tinha entendido sobre isso aqui, ele estava no processo de mudança, né? Quando chegou lá na hora de entrar no show, que eles já tinham passado os ingressos, a menina foi atrás da blusa e falou, pai, você não trouxe a minha blusa, não? Aí ele, não trouxe, filho. Eu falei para você que era para você trazer. Ai, pai, eu não acredito, mas eu vou ficar sem minha blusa aqui no show. Eu preciso vestir minha blusa. Ai, pai, o que eu faço? O que você faria numa situação dessa? Você sairia correndo e iria comprar para ela uma blusa? Muitos pais fariam isso, né? Que é a postura que assume toda a responsabilidade, quando pensa assim, ai, não posso deixar ela aí. Assim, aí socorre e alimenta na adolescente a irresponsabilidade. Aí o que esse pai fez? Simplesmente virou assim para a adolescente e falou assim, olha, desculpa, mas você vai ter que ficar sem sua camisa. É a consequência natural do que você fez. Então, esse pai não se sentiu depois infeliz por ter sido responsável, porque no momento certo ele soube colocar limite. E isso gera independência para os dois lados. Agora, quando existe um desejo forte de querer agradar, que não é simplesmente amor, o amor que gera responsabilidade, aí você vê a codependência surgindo. Aí aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa naquele relacionamento, aquele empregado, eu estou falando assim, gente, falei de adolescente, mas pode ser empregado, pode ser um colega, um amigo. Aquela pessoa ali, ela cada vez mais ela se sente incapaz de fazer alguma coisa sozinha. E ela sempre começa a depender do outro. E o outro vai se sobrecarregando cada vez mais. Então, quando você sabe quais são os seus limites, quando você estabelece limites, você sabe o que é seu. E o que é seu, você protege. E você também sabe o que não é seu. O que é do outro. E o que é do outro, o outro protege. Você se torna responsável por você, por seus sentimentos, seus pensamentos, seus comportamentos
suas reações. Você entende que você não é responsável pelos outros. Você entende que não adianta querer controlar os outros. E repara, tá? Eu estou falando assim, ó, você não é responsável pelos outros. Tem gente aqui que tem amigo que se sente responsável pelo que o amigo faz. Tem gente aqui que é pai e que muitas vezes tem o sentimento de que é responsável pelo que o pai faz. Tem gente que é chefe e muitas vezes se sente responsável pelo que o empregado faz, o subordinado faz. Tem gente aqui que é mãe e que se sente muitas vezes responsável pelo que o filho faz. Deixa eu contar uma coisa para vocês agora, gente. Ó, tem gente aqui que é amigo. Ó, olha só que interessante isso. Você não é responsável por uma pessoa. Gente, isso aqui agora é a virada de chave, tá? Para vocês. Isso aqui é uma virada de chave. Você é responsável, quando você for responsável, você é responsável com uma pessoa. Olha isso, gente. Presta muita atenção nisso, ó. Quando eu falo que eu sou responsável por outra pessoa, dá a sensação que só eu sou responsável. Não é assim que funciona. Lembra? Cada um tem a sua parcela de responsabilidade, cada um tem os seus limites. Então, se eu tenho filho, eu sou responsável com meu filho. Se eu tenho um amigo, eu sou responsável ali com o meu amigo. Se eu tenho ali um subordinado, eu sou responsável com o meu subordinado. É totalmente diferente. Ele tem a parcela de responsabilidade, ele tem o limite dele. Isso aqui é muito interessante porque a gente está falando sobre aquilo que cada um consegue carregar sozinho e aquilo que as pessoas não conseguem carregar sozinhas e precisam de ajuda. Vou exemplificar isso da seguinte maneira. Ó. No grego, eu gosto de estudar grego às vezes. No grego, para peso, existem duas palavras. Uma primeira palavra é a palavra fardo, que é um peso suportável, é um peso leve, é um peso que uma pessoa sozinha consegue carregar. É como uma mochila. E existe outra palavra, que é uma palavra para o peso insuportável, para o peso que é esmagador, para o peso que é excessivo, para o peso que seria o peso de uma rocha, uma carga. Essa outra palavra é a palavra carga, que é traduzida geralmente como carga. Carga é aquilo que se a pessoa for carregar sozinha, ela não aguenta, ela é esmagada. Então, não existe bem-estar emocional em relacionamento se você não entender essas duas palavras, se não entender esses dois conceitos, de que existe ali, sempre existe aquilo que a pessoa carrega sozinha e existe aquilo que ela não consegue carregar sozinha. No relacionamento, você é responsável com o outro pelos pesos que ele não consegue carregar sozinho. Agora, existem muitas mochilas, muitos fardos que no relacionamento uma pessoa deveria carregar sozinha e que ela não faz isso. Então, aqui, ó, olha só, qual é a distinção que eu quero que vocês comecem a ter a partir de agora, aproveitando essa aula de hoje. Qual é o peso que você está levando? É um peso que você deveria carregar sozinho ou é um peso que deveria ser compartilhado? Então, existem rochas. Tem coisa que é rocha, tem coisa que você não aguenta carregar sozinho. Esse é o momento que você precisa ser responsável com uma pessoa em um relacionamento. Muitas vezes, esse é o momento que o casal, as duas pessoas ali que se amam, dividem a responsabilidade de um problema que está ali sobrecarregando a pessoa. E se ela carregar sozinha, ela vai viver sofrimento por muito e muito tempo. Por outro lado, existem os pesos que a gente deve carregar sozinho. Que se eu simplesmente passo para o outro, eu estou sendo irresponsável. Esses pesos que eu devo carregar sozinho são pesos que dizem respeito só a mim. Então, analisa nos seus relacionamentos hoje, você com seus amigos, você com seus filhos, você no seu trabalho, você no seu relacionamento amoroso, você com seu pai, com sua mãe. Analisa você com a sua namorada, analisa você no seu relacionamento. Tem coisa que você sente que você não deveria estar carregando. Olha que interessante, hein? Que você sente que é como se fosse algo que vem para trazer peso a mais.
vem do outro para você e parece que o outro está querendo se livrar daquilo, querendo que você resolva no lugar dele e que ele conseguiria muito bem levar sozinho, se isso existe, significa que o outro pegou um fardo, pegou a mochila, tirou e falou assim, olha, carrega para mim. E você está carregando a sua mochila e está carregando a mochila dele. Olha que interessante. Está faltando limite. Agora, existem pesos que você está olhando para o outro no relacionamento, você percebe que está pesado demais para ele, ele não deveria estar carregando sozinho. Pesos que talvez existam no seu interior hoje, que você sente que é um peso tão grande, tão esmagador, tão forte, tão profundo, tão duro, que se continuar aí, você carregando ele sozinho, você vai ser esmagado. Se existe, é hora de pedir ajuda. Pedir ajuda para alguém que está perto de você, pedir ajuda até em terapia. Nesses momentos aqui, quando a gente fala ser responsável com o outro, também estamos falando sobre esses momentos de terapia, de coaching, de acompanhamento, de aconselhamento pastoral. Gente, assim, em algum lugar busque ajuda. Qual é o problema? O problema é quando você tem uma pessoa que ela tem a mochila e ela não quer carregar a mochila dela. Isso, ou seja, ela quer ser irresponsável, ela quer que outra pessoa carregue para ela. Aí a gente tem aqueles felizes, irresponsáveis. Ou quando você tem uma pessoa que ela tem um peso esmagador nas costas dela, às vezes de um trauma, às vezes de uma mágoa, às vezes de algum processo, alguma coisa que ela viveu e ela não compartilha. E se ela não compartilha, ela vai viver esse peso esmagador, que vai gerar para ela sofrimento contínuo. Então, aonde eu estou querendo chegar com a questão de limites? É que esses limites não são uma muralha impenetrável. Não é isso, gente. Limites não são muralhas impenetráveis. Não é que você agora vai se isolar do mundo e vai dizer não para um monte de coisa e vai viver sem eles. Não, os limites saudáveis, eles nos ajudam a guardar a nossa vida, a definir o nosso eu, a saber aonde nós começamos e terminamos, até onde vai a nossa responsabilidade, até onde vai a responsabilidade do outro. Os limites, quando eles são usados de forma saudável, nos permitem guardar o que é bom e excluir o que é ruim. Eles são uma cerca, mas são uma cerca com portão. Eu permito, através desse portão, que coisas boas entrem. Eu permito que a ajuda venha até mim. Eu permito que bons pensamentos, bons sentimentos, inspiração entre dentro de mim. Só que, por outro lado, essas cercas também fazem com que as pérolas fiquem aqui dentro, mas os porcos fiquem lá fora. Essas cercas que eu coloco fazem com que as pessoas que só querem roubar a minha riqueza, roubar a minha disposição, roubar a minha vontade de ajudar, essas pessoas permaneçam do lado de fora. Então, se você tem limites bem estabelecidos, o que você tem é que você tem uma proteção forte o suficiente para impedir a entrada do mal, dos aproveitadores, daquelas pessoas que querem te sugar mais, dos parasitas. Por outro lado, você tem um portão que permite a entrada de ajuda. Existem pessoas que estão perto de você que querem te ajudar. Às vezes, a gente, por conta de ter aprendido errado, a gente simplesmente levanta uma muralha gigantesca onde não existe nenhum portão e eu tenho um monte de rocha dentro de mim, coisas pesadas, coisas duras que eu não deveria estar carregando sozinho e que eu poderia muito bem abrir um portão, deixar alguém entrar para me ajudar a retirar essas rochas lá de dentro. Gente, o que são essas rochas? São sofrimentos profundos, são traumas que você teve, são coisas que estão travando a sua vida, são bloqueios emocionais, são crenças limitantes, são ali sofrimentos que só você conhece, mas que se você permitir uma outra pessoa entrar, é possível retirar e remover essa rocha, esse peso que você não deveria estar carregando sozinho. Então, muitas vezes, se a gente simplesmente fechar o portão para ajuda externa, a gente fica no estado de privação, de desgaste, de esgotamento gigantesco. Por isso que a gente precisa, sim, em alguns momentos, permitir que a ajuda venha nos ajudar, nos permitir ter humildade para pedir outras pessoas.
se você só deixa que o que está ruim fique aqui dentro, guardado a quatro paredes, não conta para ninguém, não conta para sua esposa, não conta para um amigo, não conta para o seu pai, para sua mãe, não conta para o seu marido, não conta para o seu terapeuta, não conta para o seu pastor, eu não sei, gente, aqui qual é o contexto de cada um, mas não tem uma pessoa para você poder colocar para fora, abrir as portas do seu coração para entrar ajuda para tirar essas pedras, você aos poucos se envenena por dentro emocionalmente. Gente, repara, olha a sutileza disso. Por isso que hoje a gente está entrando numa coisa muito mais profunda que na semana passada. Na semana passada eu só falei sobre essa situação. Muitas vezes só pensa em você, outras vezes você só olha para os relacionamentos. Mas hoje é sobre começar a equilibrar as coisas. Repara que hoje eu começo a entregar para você ferramentas, conhecimento para você fazer o que talvez você não conseguia fazer até esse momento. O que você não fez até hoje para poder equilibrar relacionamentos, provavelmente é porque tinha algo que você não sabia. Mas aqui, gente, vocês estão tendo a oportunidade de aprender isso. E ao aprender isso, vocês começam a ter ferramentas, novos conhecimentos para agir de forma diferente, para pensar de forma diferente, para sentir de forma diferente nos seus relacionamentos e sobre vocês mesmos. E estabelecer limites. Muitas vezes, vamos falar de pessoas aqui que têm dificuldades com limites, né? Pessoas que sofrem agressões durante a infância, pessoas que têm traumas na infância ou fase adulta, pessoas que viveram muito tempo em famílias com hábitos ruins. Muitas vezes essas pessoas invertem as funções dos limites, deixam só o que é mal do lado de dentro, escondido, sem ser conhecido por ninguém, sem buscar ajuda nunca. E ela deixa todo mal, todo bom, perdão, e ela deixa todo bom, todo bem do lado de fora, sem permitir a entrada daquilo para ajudar ela. Só que nós recebemos responsabilidade dentro dos nossos limites. Você tem responsabilidade para com você mesmo, responsabilidade para com os seus relacionamentos. E por isso deve estabelecer limites em nível pessoal e em nível de relacionamentos. Ô, Vitor, então, no final das contas, o que é um limite? Limite é tudo aquilo que pode diferenciar você de outras pessoas, mostrando onde você começa e onde você termina. Deixando muito claro quais são os limites, quais são os marcos que impedem que algumas coisas entrem e que permitem que outras coisas entrem. Vamos falar alguns exemplos de limites aqui, e aí depois disso a gente fechou a nossa aula de hoje. Alguns exemplos de limites, tá? E isso aqui já é bem esclarecedor, aqui tem muita coisa que vai te ajudar nos seus relacionamentos hoje. Vai tomando nota e pensa como você pode usar isso que eu vou te falar agora. Então, vamos falar aqui sobre um primeiro limite, um limite físico, um limite natural que foi entregue por Deus para nós, nossa pele, ó. Sua pele é o limite básico que te define, te separa de todas as outras pessoas. Permite você perceber que você é único. É muito curioso, vítimas de agressão física, abuso sexual, geralmente têm problema com os limites. E tem problema com os limites porque elas descobriram que a propriedade delas, a singularidade delas, não começa pela pele, que qualquer um invade a pele, aqui a integridade física delas a qualquer momento. E aí elas aprendem erroneamente que outros podem invadir, que outros podem fazer o que quiserem. E aí, muitas vezes, mesmo depois de vencer o trauma, na fase adulta, em relacionamentos, elas têm dificuldade de dizer não, dificuldade de se impor. Por quê? Por causa do limite da pele, que não foi respeitado. Outro exemplo de limites, palavras. Cada palavra que sai da sua boca pode se tornar uma cerca invisível. A palavra mais simples de estabelecer limites é a palavra não. Com a palavra não, você permite que os outros saibam que você existe independentemente deles, sem controle sobre eles, mas com total controle sobre você mesmo. Se você for claro a respeito do não e do sim, você sabe impor limites. Agora, quantas vezes você nem de sim, nem de não, diz um talvez, e isso não significa nada? Entende? Que por isso que muitas vezes você tem uma dificuldade tremenda de limites. O não é uma palavra de oposição. Se usada com amor,
vai ajudar outras pessoas que estão à sua volta a saberem que a atitude delas está incorreta ou que aquilo ali desagradou a você. Então, você deve falar quando você vê, olha, isso aí não está correto. Isso aí eu não gosto. O não estabelece limites para agressão. Ó, eu não gosto que você faça isso comigo. Quantas mulheres são abusadas, às vezes verbalmente, porque nunca falaram que não gostam de ser tratadas daquela forma. Porque se acostumaram. Porque acostumaram mal nos relacionamentos ali, os homens com quem conviviam. Então, nós precisamos falar, eu não gosto disso. E quando eu faço isso, eu estou ali estabelecendo limites. Então, a palavra estabelece limites também na hora que a gente vai expressar sentimentos, na hora que a gente vai mostrar o que a gente quer, na hora que vai mostrar o que a gente não gosta. Quando expressa sentimentos, intenções, antipatias, a palavra também estabelece limites. Repara uma coisa, se você não falar claramente qual é a sua posição, as pessoas não vão adivinhar. A não ser que elas te perguntem. E você responda sinceramente também. Ou seja, tem que usar a palavra de um jeito ou de outro. Quando você usa as palavras, você permite as pessoas entenderem aonde você se encontra. Você permite as pessoas entenderem qual é o seu limite. Permite entender quem é você naquela situação. Outro exemplo de limites. Vai refletindo aí, gente. Quantas vezes você está usando as palavras de uma forma precisa para estabelecer limites? Ou suas palavras são assim, todas escorregadias, imprecisas? Aí isso vai explicando, porque muitas vezes as pessoas ouvem você falar alguma coisa e elas fazem o que elas querem fazer, elas não se sentem paradas de jeito nenhum. Por quê? Porque sua palavra é imprecisa, é vaga, geral demais. Ó, vamos lá, outro exemplo de limites. Distância geográfica. Às vezes, se distanciar de uma pessoa ou de uma situação pode ajudar a manter os limites. Quando você faz isso para poder se recuperar física, psicologicamente, espiritualmente, isso pode ser muito útil, especialmente depois que você já se entregou demais. Se entregou demais, se entregou muito. Viu que não teve resposta, aí às vezes uma distância geográfica, ela vai ter todo um benefício para você. Então, você pode se distanciar geograficamente para fugir do perigo, para impor limites sobre o mal, porque para mostrar claramente, eu não me envolvo com aquilo, não me envolvo com aquele tipo de situação, não me envolvo com aquilo que está acontecendo ali. Quando um relacionamento é abusivo também, essa pode ser uma excelente estratégia. Distância geográfica. Não ficar no mesmo lugar que a pessoa. Outro tipo de limite, tempo. Passar um tempo, às vezes, longe de uma pessoa, longe de um projeto, pode ser uma maneira espetacular de você recuperar o controle, o domínio próprio em algum aspecto da sua vida. Um exemplo do tempo, como esse mecanismo que gera limites, gera amadurecimento, é o caso de filhos que estão mais crescidos e que passam um tempo longe dos pais, muitas vezes no intercâmbio ou qualquer outro tipo de atividade semelhante. Isso aí permite eles desenvolverem esse senso de limites pessoais, ao mesmo tempo que se desligarem. Outra forma de limite, gente, distanciamento emocional, é quando você decide que não vai mais abrir as portas do seu coração de maneira irrestrita para aquela pessoa que perdeu sua confiança, entrar e sair na hora que bem entender. Muitas vezes, quando você passou por um relacionamento abusivo, traumático, alguma situação negativa com uma pessoa, essa é uma excelente estratégia. Não adianta abrir o coração de uma vez se você ainda não tem segurança e certeza que aquela pessoa realmente mudou, que o padrão de comportamento dele é outro. Se você simplesmente continua de coração aberto para uma pessoa agressiva, viciada, uma pessoa abusiva, que não prova qual é a mudança que ela teve, isso é simplesmente tolice. Então, o distanciamento emocional, de literalmente falar, olha, essa pessoa eu não vou me relacionar por um tempo, eu não vou abrir meu coração para ela, não vou aqui mostrar as minhas emoções para ela, também pode ser saudável em algumas situações. Outra coisa, outro exemplo de limites, né? Limites quando nós estabelecemos para outras pessoas
Os limites, eles não são construídos no vácuo, no vazio. Criação de limites pressupõe uma rede de sustentação. O que é a rede de sustentação? É ter pessoas ao seu lado. Pessoas que compartilham da mesma visão, pessoas que compartilham da mesma força que você. Por exemplo, aqui, quando nós estamos nesse momento do curso, isso aqui é uma oportunidade para nós termos essa rede de sustentação. Muitas vezes também você precisa de outras pessoas, pessoas com uma mentalidade boa, saudável, ao seu lado, para te dar apoio, para servir de força extra, para você fazer o que você sabe que precisa fazer, quer fazer, mas que por conta da sua história, de ter sido às vezes vítima de pessoas viciadas, de pessoas que eram muito controladoras, muito abusivas, e que te viciaram em precisar de ajuda para decidir, te viciaram em precisar de outras pessoas para decidir, você ter essa força extra. Por um tempo, pode ser muito saudável e faz muita diferença. Essa rede de sustentação, de apoio para estabelecer limites que te dê essa força extra, também pode vir de uma igreja, pode vir de uma comunidade que você se envolve no serviço voluntário, pode vir de um grupo de amigos, pode vir de qualquer outra fonte. Mas é importante ter esse grupo de pessoas ali por perto também, que a gente sabe que a gente pode confiar e que vão nos ajudar. E por último, um último exemplo de limites é as consequências. Tudo que você faz tem consequências. Quando a pessoa rompe limites, existem consequências que são estabelecidas. Os limites são as farpas na cerca. Os limites são aqueles caquinhos em cima do muro. Se a pessoa pular, ela se arranha. São aquelas lanças nas grades. Se a pessoa se arriscar ali, ela tem a tendência a se machucar. Precisa ter limite, precisa ter consequências para o que as pessoas fazem. E nós precisamos deixar as pessoas viverem as consequências do que elas fazem. Isso aqui também é pesado, gente. Porque muitas vezes o que a gente quer é fazer com que os nossos filhos não vivam a consequência das escolhas ruins. É fazer com que os nossos amigos não vivam as consequências das escolhas ruins. É fazer com que nossa namorada, nosso amor, não viva as consequências dos comportamentos ruins. É fazer com que o namorado não viva as consequências das escolhas ruins dele. Mas nós temos que deixar. Faz parte do processo de amadurecimento das pessoas. O que são essas consequências, gente? É igual a história lá que eu contei da menina que não levou a mochila, não levou a camisa, né? A blusa do show. Fica sem. Qual é a consequência natural? Fica sem. Ou ela vai lá com o dinheiro dela e compra uma nova. E não simplesmente você vai e faz no lugar. Consegue imaginar aí situações que talvez você foi e fez no lugar da pessoa o que ela deveria ter feito? Ou que você teve que resolver um pepino por conta de algo que uma pessoa deixou de fazer? E aí você resolveu o pepino porque você não queria ver o caldo entornando para o lado da pessoa? Se você se identificou com o que eu acabei de falar, então existe um problema aí porque você não permite que as pessoas vivam as consequências do comportamento delas. Existem consequências que são naturais, existem consequências que a gente chama de lógicas. As consequências naturais é que vem como sequência natural. Perdi o ônibus, vou chegar atrasado, provavelmente. Esqueci de botar gasolina no carro, o carro vai parar. Esqueci de colocar óleo no carro, o motor pode fundir. Então, essas consequências são consequências naturais do nosso comportamento. Mas existem também as consequências que a gente chama de consequências lógicas, que você estabelece. Olha, se você fizer isso, então eu vou fazer isso. Nas consequências lógicas, você decide, antes de um evento ocorrer, como você vai agir se aquele limite que você está estabelecendo não for respeitado. Ai, Vitor, mas aí eu estabeleço e depois eu não cumpro o que eu falei que eu ia cumprir. E talvez você explique também, mais uma vez, os problemas de relacionamento que você vem enfrentando. Quem nunca estabeleceu limite, nunca estabeleceu consequências, aliás, quem nunca estabeleceu consequências? Se você nunca estabeleceu consequências, então provavelmente existe aí uma questão que você não conhece como colocar limite. Relacionamento entre marido e mulher, noivo e noiva, relacionamento entre homem e mulher, relacionamento entre mãe e filhos, entre filha e mãe, tem que ter consequências. Olha, se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Gente, não estou falando aqui que eu vou fazer coisas doidas, não, tá? Por exemplo,
a mãe que luta para que o menino coloque a roupa no cesto de roupa suja. Olha, se você não colocar a roupa no cesto de roupa suja, eu não vou lavar. E aí, sabe o que faz, mãe? Ele não coloca, você deixa lá. E deixa sem lavar. No dia que ele experimentar a consequência natural, que é ele buscar a roupa e não ter roupa lavada, nunca mais ele deixa a roupa do lado de fora. Estou falando esse exemplo, mas imagina. Imagina você com seu pai, você com seu amigo, você com seu namorado, você com seu namorado, você com seus filhos. Imagina você estabelecendo consequências naturais, deixando, e até consequências lógicas. Olha, se você não fizer tal coisa, eu não vou cozinhar para você. Olha, se você não fizer tal coisa, eu não vou te levar na escola. Você vai ter que ir a pé. Olha que doideira, gente. Então, as consequências, elas agregam essas farpas aceitas, elas deixam evidente que existe um perigo, existe uma dor na hora que você ultrapassa e desrespeita os limites. Consequências são muito importantes de serem estabelecidas para a gente ter limites saudáveis funcionando. Então, hoje é sobre isso. Limites. Falei exemplos de limites, falei que são limites, falei da importância dos limites internos e limites externos. Dei aqui vários exemplos. Encorajei você a entender quais são as mochilas que você deve carregar sozinho. Fiz você refletir se existe mochila que você está carregando de outra pessoa. E fez você refletir sobre as rochas que estão no seu interior. Inclusive, quem ainda está aqui em terapia, que eu sei que tem algumas pessoas que aqui estão, né? Pode falar para mim quais são suas rochas. Eu quero te ajudar. E com tudo isso, dei vários exemplos de limites. O limite por meio de consequências, o limite com força de outras pessoas, o limite da distância emocional, o limite do tempo, o limite da distância geográfica, o limite das palavras, o limite da pele. Alguns exemplos de limites. Só tem uma atividade que eu gostaria que você fizesse essa semana. Pensando nisso aqui, tá? Aqui do curso. Qual é o aspecto da sua vida? Essa atividade consiste em duas perguntas. É só responder elas. Qual é o aspecto da sua vida que parece fora de controle? Esse aspecto que parece fora de controle, muito provavelmente é exatamente o aspecto que mais precisa de limites. Porque ele está desgovernado. Então, isso aqui vai te ajudar a identificar qual é o aspecto da sua vida que parece fora de controle. 2. Quais limites você pode estabelecer para esse aspecto, considerando o que você aprendeu hoje? Se você pensar quais são os limites e implementar, você vai ver grandes mudanças acontecendo nos seus relacionamentos, na sua vida, essa semana já. Porque você começou a estabelecer esses limites. Então, esse é o conteúdo da nossa sessão de hoje. Aí eu quero que você faça a atividade e traga para mim. Agora eu vou encerrar a gravação. Quero agradecer a todo mundo que vai assistir gravado depois. E a gente vai para a sessão de perguntas e respostas do ao vivo, tá, gente?